porque o Vitor Hugo botou aqui, ó. Pedro, com a vitória do Vitória contra o Corinthians, é um jogo de afirmação de campanha? Eu vou lhe dizer uma coisa. Primeiro, o Vitória não tem que se afirmar de nada na Série A. Ponto. Eu ainda digo e mantenho meu discurso que o Vitória na Série A ainda é uma campanha de sobrevivência e que tá sendo, pelo menos até aqui, uma campanha de razoável e chegando no status de boa. Ela só não é boa porque o Vitória perdeu 2 pontos contra a Chape. Senão você podia dizer que era boa. Exato. Com tudo que aconteceu. Perfeito. E vamos lá. O Vitória não tem uma necessidade de se afirmar porque o Vitória ainda não está galgando nada gigante a nível de primeira divisão. Ainda é vendendo almoço para pagar a Ainda tá nesse nível. Vamos lembrar que ontem o Vitória apresentou suas contas para o Conselho, foi aprovada por 74 votos, outros votaram com aprovaram com ressalvas e outros 12 pela reprovação das contas, mas o Vitória ainda tem um déficit grande. E uma coisa que eu quero falar com o Fábio Mota é sobre essa questão dos processos. O Vitória tem 54% dos seus processos trabalhistas que foram... a responsabilidade é dessa gestão. Dos 82 milhões, quase 82 milhões que o Vitória está devendo de passivo trabalhista, de débitos trabalhistas, 54% dos processos são oriundos da gestão Fábio Mota. Sim. Então é algo que a gente precisa também que conversar é dele com também, ele. esse filho é dele. Não é só para dizer que é herança, não é só para dizer que é do passado. Tem coisa do presente também, como a gente fala, por exemplo, da questão de Bruno Vini, que entrou na justiça e ganhou do Vitória. Os outros jogadores que entraram na justiça para poder receber seus salários. Jean Mota, William Oliveira agora recentemente. Então ainda é um clube que precisa de mais receita, que precisa de um planejamento mais bem feito. Então, meu querido Vitor Hugo, não é afirmação de campanha coisa alguma. O Vitória, ele é um dos melhores mandantes da Série A. Ele precisa, para que essa campanha seja de fato boa também, trazer pontos fora de casa, isso é fundamental, mas eu não faço a mínima vontade do Vitória fazer um jogo de afirmação, porque o Vitória ainda, como o Cássio disse, está vendendo almoço para pagar a janta, empresta a janta para poder pagar o café da manhã e está sendo assim. Tanto que me surpreendeu, já agora, nesse início de campeonato, Fábio Mota, o Vitória, no caso, já dizer que vai pagar 1 milhão pra Kaká jogar contra o Corinthians. Mas tá certo. Eu não acho que ele esteja errado. Mas repare como os débitos do Vitória vão se perpetuando e se aumentando porque o Vitória precisa fazer aquela conta de estica e puxa para poder ter os seus principais jogadores em campo. E digo mais. A própria vinda de Kaká já foi algo que, em tese, fura o orçamento. Totalmente. E aí a gente vai trazer a fala de Jair Ventura, minha querida Maiane e meu querido Wallace, falando do jogo de amanhã, porque eu venho batendo na tecla de que a prioridade é Campeonato Brasileiro, e Jair fala exatamente isso. E prioridade não é abrir mão da Copa do Nordeste. Mas a prioridade é brasileiro, mas é fazer escolha, exatamente. E digo mais, se esse elenco do Vitória não tiver capacidade de vencer o Piauí, tenha santa paciência. Então acredito que a gente vai ouvir Jair Ventura e a gente vai sair com a mesma definição do que a gente deve ver em campo amanhã. Vamos acompanhar. E você vê que no primeiro tempo a gente chegou a ter 60% de posse de bola. Né? Eles começaram um pouquinho melhor que a gente, tiveram uma oportunidade de cruzamento, né? Um time que é muito talhado a isso, em fazer superioridade do lado e cruzar, muito pelo Caleri, para mim que é um dos melhores cabeceadores do futebol brasileiro, que ele não jogou, e eles continuaram insistindo nessas situações. A gente conseguiu neutralizar, conseguimos ter a bola, e mesmo antes de falar da expulsão, o Vitória já era melhor. O Vitória era melhor com 11 contra 11, e aí quando a gente teve um a menos, eles tiveram um a menos, a gente conseguiu pressionar ainda mais, pressionar, já que a gente tinha superioridade numérica, e aí foi uma vitória. Eu estou aqui há 32, 33 jogos, eu não lembro da nossa torcida ter gritado olé, né? Uma vitória tranquila, absoluta, e onde o placar ficou barato. A gente poderia ter saído com um placar ainda mais elástico, acho que as imagens estão aí quando a gente falar, mas o que vale é que a gente ganhou e está na primeira parte da tabela. Tem essa fala, Maiane, mas tem aquela parte que ele fala também sobre poupar jogadores, tá, para o jogo contra o Piauí, falando do Asa, que o Asa venceu e passou o Vitória na tabela. A gente vai colocar no ponto já para vocês. Não, tranquilo. E aí a gente vai ver ele falar justamente sobre essa necessidade da priorização do Campeonato Brasileiro. Porque, repito, o Vitória, Cássio, tem um time competitivo. Mas, meu amigo, até o fato de que ele não fez as 5 substituições que ele poderia diante do São Paulo já mostra
pra mim é uma amostra também que ele não confia em todo mundo que tá lá, não. E é natural pelo elenco curto que o Vitória tem. E aí ele precisa ter essa clareza. E eu vou dizer, viu, Pedro, conter algumas ansiedades, porque todo mundo que é Vitória quer ganhar tudo. Você viu a reação aí dos seus comentários corretos, que eu concordo plenamente, de que o Vitória tem que pegar, tirar todo mundo que é titular desses jogos de Copa do Nordeste, para que os caras tenham gás de disputar as partidas mais difíceis e do campeonato mais importante, que é o campeonato que dá a receita para o Vitória sobreviver. Não é Copa do Nordeste. E mesmo assim, tem gente que quer que jogue todo mundo o tempo todo para ganhar todos os jogos o tempo todo. Eu vou ler a mensagem do Aldinei Vitor aqui, mas Aldinei, me perdoe, eu não sei o que é que você tá pensando do que eu tô falando aqui, não. Olha o que ele coloca aqui, Cássio. Pedro tem que desligar a corneta um pouco, porque mesmo com elenco ruim, financeiro capengando, desde 2013 a gente não inicia o campeonato tão bem. Cobrar sim, mas exigir algo fora da realidade atual é F. Oxê. Foi esse Pedro que ele falou é você? Mas, Aldinei, eu tô exigindo o quê? Eu tô falando que o Vitória tem que sobreviver na Série A, meu irmão. Meu amigo, me desculpe, dizendo que tem que usar colocar reserva amanhã, ou no mínimo mesclar, com poucas peças do time titular, porque a prioridade é o Campeonato Brasileiro, que o Vitória começa fazendo uma campanha de razoável, chegando em boa agora. Então, Aldinei, me perdoe, meu irmão, mas eu não sei da onde você tirou isso, não. Vamos ouvir então agora, Cássio, Jair Ventura falando justamente sobre essa questão do jogo de amanhã. Muito feliz com a recuperação do Arcanjo também, que seria mais um dentro do DM. E sobre o próximo jogo, a gente ainda vai analisar. A gente fez a situação, eu volto a repetir, naquele momento era o planejamento a gente poupar aqueles jogadores, não era perder, mas era poupar pela sequência que nós tínhamos. Então vamos avaliar os indicadores físicos junto com a fisiologia, e aqueles atletas que estiverem bem, por exemplo, o Kaiser não foi em um, o Mateuzinho foi em outro. Então aqueles que estiverem, né, com alguns indicadores de ligado setinha vermelha, quando a gente fala, a gente vai ter que segurar para não correr risco, tipo o Kaique, provavelmente vai estar fora. Então aqueles que acabarem inteiro, de repente a gente vai, porque a gente precisa classificar. A gente estava em primeiro, só que foi quem ganhou? O Asa, né? O Asa ganhou 2-0. O Asa ganhou e acabou passando a gente por 1 ponto. Então a gente quer decidir em casa para a gente não ter que ir para essa fase de mata-mata, ter que decidir fora, a gente não vai abdicar. Mas também a gente nunca escondeu que a nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro, tem o Corinthians, treinador novo, que a gente sabe como é que é. Já conseguiu uma vitória na estreia do Diniz, um excelente treinador, mas se eu começar a falar, eu tô sendo incoerente falando do Corinthians. Vamos voltar aqui para o nosso próximo jogo que a gente tem. Dentro do que for possível na força máxima, a gente vai. E sobre os meninos da base, pode ser que sim, pode ser que não. Alguns dos meninos da base, como eu falei, eles vão ter que ser vistos mais vezes pelo que eles apresentam dentro do dia a dia, estão todos treinando comigo. E a gente, com certeza, é um rótulo que eu tenho nos clubes que eu passo, lançar jovens, né? Foi assim, já desde o Botafogo, onde a gente lança o Matheus Fernandes, 17 anos, titular comigo, jogando uma Libertadores, né? Rodrigo, no outro ano, 16 anos, titular, jogando Libertadores. Ouvimos aí Jair Ventura, né? Depois ele fala ali sobre a questão de divisão de base, de alguns garotos que ele já deu alguma oportunidade, mas vamos lá. Que bom que ele falou que prioridade é o Campeonato Brasileiro, porque agora eu já fico mais tranquilo e entendo, ok, que o elenco do Vitória é curto, precisa vencer para poder passar o Asa, para poder ter vantagem na próxima fase da Copa do Nordeste e colocar alguns jogadores que estejam, beleza, mas eu gostaria de ver Kaiser poupado, porque eu falei ontem aqui que Kaiser não tá bem fisicamente. Pela hora da misericórdia, né? Mateuzinho poupado, Ramon poupado. Ah, mas no teu lateral esquerdo tem. Bota Luan Cândido na lateral. Aí a zaga é Denilson e Richelli. Ou é porque Neres tá machucado, mas bota Richelli. Tá. É Denilson e bota Richelli. Bota o do Palmeiras, o zagueiro lá. Foi pra Hungria. Mas Kaká tem que ser poupado. Lucas Arcanjo tem que ser poupado. Agora, pô, beleza. Martínez, que tá bem fisicamente, o próprio Baralhas. Quem mais, meu Deus do céu, que pode jogar, que tem fôlego como a Zorra? Natan Mendes, que já foi poupado de outro jogo. Bota Canta La Pedra pra jogar contra o Piauí. René pra jogar. Pô, esses caras aí, velho... Tem que jogar. Oswaldo. O próprio Lucas Silva, que entrou bem contra a Juazeirense, coloca pra jogar. Esses caras é que tem que dar uma resposta agora, porque elenco é isso, Cássio. E se os caras querem mostrar pra Jair Ventura que eles merecem ter uma chance na Série A, se eles tiverem chance na Copa do Nordeste e não mostrarem nada, eles vão esperar o quê?
uma oportunidade cair do céu para eles serem utilizados na primeira divisão, tem que mostrar agora também. Eu concordo com você. E aí a gente vai saber disso só amanhã, o que está planejando aí o Jair Ventura. É o terceiro de 4 jogos do Vitória seguidos no Barradão, no espaço de 2 semanas. Gabriel